Marcos 10, 46 a 52. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do Eterno, por tudo que faremos a partir de agora. Senhor, muito obrigado porque chegamos até aqui, que tenha sido tudo, ó Deus, do agrado do Senhor, que o teu coração santo, puro, ó Deus, possa ter se alegrado e recebido a oferta, tudo aquilo que oferecemos, por meio de dízimos e ofertas, por meio dos nossos louvores, por meio, ó Deus, da nossa própria vida, a celebração em memória do Senhor da ceia. E agora, Senhor, estamos diante de um momento muito importante também para nós, e um momento central em nossa celebração neste culto, que é quando nós paramos para ouvir a voz do Senhor. Apesar da pequenez e das limitações do teu Filho, nós te pedimos, ó Deus, que tu faças o milagre de que esta mesmíssima palavra alcance o coração de todos e de cada um que está presente aqui nesta noite. Fala, Senhor, ao coração da tua igreja, fala ao coração do teu povo, tantos que estão aqui presencialmente, quantos que acompanham essa transmissão online e aqueles que haverão depois por meio da gravação. Abençoa, Deus, a todos igualmente. Nós clamamos ao Senhor e agradecemos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre a história do cego Bartimeu. O cego Bartimeu. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que Jesus, que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava, que ele perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Amém. O cego Bartimeu. Não sei se você já tinha ouvido falar sobre isso, talvez em uma aula de EBD, ou mesmo numa pregação, que Bartimeu, nesse contexto que nós lemos aqui, não é o nome desse personagem. Bartimeu não era o nome. Bartimeu é como se fosse um apelido, um cognome que ele tinha. E é importante que você saiba disso, porque vai dar sentido para a mensagem. Era um simples apelido. Por quê? Porque no aramaísmo, que é a língua aramaica, esse prefixo bar, que essas três primeiras palavras, bar, elas tinham um significado, significavam filho de. Então, quando a Bíblia fala Simão Bar Jonas, filho de Jonas, Bar Jesus, filho de Jesus, Bartimeu, filho de Timeu, nós não sabemos o nome de fato desse homem. Esse aqui era simplesmente o seu apelido. Quem, assim como eu, nasceu no interior, sabe que muitas vezes, por muito tempo, a gente ficou sem nome. Nosso nome é o filho de fulana, é o filho de Beltrano. Provavelmente, mais ou menos o que aconteceu aqui com Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu. E a palavra, o nome Timeu, significa lixo. Então, olha que apelido para alguém ter. Bartimeu significava, então, nesse contexto, filho do lixo. Coincidência ou não, Bartimeu, o texto deixa claro, literalmente, era um mendigo que vivia na sarjeta, revirando lixo e buscando, provavelmente, o que comer, com o que se manter. Aí, quando olhamos para uma explicação como essa, pensamos assim: quantos Bartimeus tem por aí? Quantos filhos do lixo, por exemplo, tem em Balsas? Eu não me refiro simplesmente aos Bartimeus que ficam revirando tambores de lixo, tambores de lixo, lixeira de supermercado, para encontrar, por exemplo, algum item para se alimentar. Mas quantos Bartimeus tem, por exemplo, em nossa cidade, que ficam revirando tambores de lixo moral, tambores de lixo social, tambores de lixos espirituais? Quanta gente que fareja
e descobre os piores lugares que há nessa cidade, verdadeiros antros de destruição, locais que, em absoluta circunstância qualquer que fosse, por nenhuma razão, alguém deveria jamais buscar aquele lugar. Mas muitos filhos do lixo, Bartimeus, estão exatamente onde não deveriam estar de maneira nenhuma. Deus não nos fez para sermos mendigos espirituais. É importante que você saiba disso. O brasileiro, ele tem uma alma muito fértil para toda manifestação religiosa. Se você prestar atenção, absolutamente todo tipo de religião parece que dá certo no Brasil. O Brasil é terra fértil para todo tipo de religião. Então não é difícil você ver que, até no movimento evangélico, no movimento cristão, nós temos um sincretismo muito forte. O que é o sincretismo? É uma mistura, uma salada de expressões religiosas. Então, quando eu fiz o TCC de teologia, a gente teve boas matérias, bons professores de ciências da religião, sociologia da religião, antropologia da religião. Quando eu fui preparar o TCC, eu fui em algumas igrejas de outras vertentes e eu ficava espantado, porque eu já tinha estudado, por exemplo, sobre outras expressões religiosas. Eu tinha estudado, por exemplo, sobre Umbanda, sobre Candomblé, sobre o Espiritismo, e às vezes a gente chegava em algumas igrejas chamadas cristãs e evangélicas, e você via elementos ali dessas outras religiões. Quer dizer, então tudo que você praticamente sugere no Brasil, o que alguém inicia, dá certo, porque são almas que estão sedentas. E essas almas sedentas, muitas vezes se contentam em beber numa poça suja, naquilo que vai, no final das contas, lhe fazer mais mal do que bem. Bartimeus espirituais, que estão buscando saciar a sede da alma em fontes de água suja, de água contaminada. Morei no Pará há 12 anos e aqui e acolá estourava um escândalo. Uma grande mineradora, por exemplo, não respeitava os protocolos, e aí de repente estava jogando metais pesados nos rios. Aí populações que viviam às margens dos rios, populações ribeirinhas, todo mundo contaminado. Então nós percebemos a grande complicação, complexidade que existe quando estamos buscando saciar nossa fome e nossa sede no lugar errado. Antigamente, como pastor, no comecinho do ministério, parece que o principal trabalho que eu tinha como pastor era alimentar as ovelhas. Hoje a gente tem um duplo trabalho. Você tem que primeiro, muitas vezes, desintoxicar para depois alimentar a pessoa com aquilo que é saudável. Hoje, com esse mundo aberto, chamado internet, você tem lixo para todo tipo de gente. Onde você procurar, o menu, o cardápio, ele é muito variado. Então, se você passar ali um dia procurando, você vai achar o que você quiser. Inclusive, muitas coisas indevidas. E quanta gente que nós vamos encontrando contaminados, intoxicados, empanturrados, enfermos espiritualmente, por causa de ficarem revirando tambores de lixo. Deus não nos fez para sermos mendigos espirituais. O texto deixa claro que Bartimeu era cego, mas ele não era surdo. Ele era cego, mas não era surdo. A cegueira, ela aguça outros sentidos. Então eu tinha uma ovelha em Braslândia que ela estava com uma deficiência visual muito grave, ela não enxergava praticamente nada, mas automaticamente, naturalmente, foi aguçando os seus sensores auditivos, e às vezes era impressionante, eu achava impressionante. Uma vez chegou na esquina de casa, nós estamos falando assim de vários metros, e ela podia perceber o que a gente estava conversando na área de casa, a muitos metros de chegar em nossa casa, coisa que um ouvido normal, natural, não conseguiria. Então, às vezes aconteceu com Bartimeu. Ele era cego, mas não era surdo. A cegueira aguçou outros sentidos. Por exemplo, a sua audição. É igual o filme Demolidor, você já assistiu e você se lembra, né? Ele ficou cego, mas ele tinha uma audição fina, minuciosa, captava tudo. Tudo que passasse, ele conseguiria captar. Bartimeu era cego. O ser humano também é cego. O ser humano é, por essência e natureza, cego. Ele nasce espiritualmente cego. Por quê? Porque nem sempre conseguimos enxergar aquilo que o Senhor deseja nos mostrar.
Nós não conseguimos enxergar, por exemplo, a beleza de Deus. É preciso que você pregue a palavra, que você faça uma forte obra de evangelização, proclamação do Evangelho, para que os homens se arrependam dos seus pecados, se voltem para Deus, para voltarem a enxergar a beleza de Deus. Então a Bíblia fala que em iniquidade fomos formados, em pecado nos concebeu nossa mãe. E por causa do pecado nós fomos afetados gravemente em nosso sensor de visão, nossa capacidade de vermos a beleza de Deus. Quando você vem para um culto como esse aqui, parabéns, você está recebendo colírio espiritual, porque você está recebendo lentes espirituais para poder ver. Eu tirei o óculos aqui e fiquei até um pouco tonto, por causa da miopia. Então, eu cheguei em Brasília forçando a barra, não, vou usar óculos não, mas que frescura é essa? Quase cego, miopia. Aí me rendi, fui lá, oftalmo, fiz a consulta, coloquei o óculos. Quando eu coloquei o óculos, cheguei na porta da igreja em Braslândia. Brasília é uma cidade, um verdadeiro jardim em pomar, ela foi planejada para ser assim, e tem vários IPs, todos os IPs que existem, praticamente tem ali. Na porta da igreja tinha alguns. Eu sempre passava ali e eu tinha a impressão que eu sabia o que estava lá e que eu conseguia ver e discernir bem. Quando eu fiz este óculos, meus irmãos, o anterior, que eu cheguei a primeira vez com os óculos, que eu olhei, a lágrima escorreu pelos olhos. Eu disse, meu Deus, eu estou passando por esse esplendor todo dia aqui sem enxergar. Eu pensava que estava vendo, eu não estava vendo. Aí fui para a janela do gabinete, era de frente para o lago, e conseguia ver com nitidez os realces de tudo. Falei, por que a gente se contenta com a visão turva? Por que a gente se contenta com o glaucoma espiritual? Por que a gente se contenta com a catarata espiritual, achando que está tudo bem? Bartimeu, ele era cego, mas muitos seres humanos também são cegos, mas não como ele, físico, são cegos espiritualmente. Não conseguem enxergar, por exemplo, aquilo que Deus lhes deu, não conseguem enxergar quem Deus é, não conseguem enxergar a família que tem, que é um tesouro, não conseguem enxergar a esposa linda, abençoada que tem, o marido, não conseguem enxergar os filhos, não conseguem enxergar a igreja que tem, a liderança que tem, as bênçãos que Deus está lhe dando. O homem criou o microscópio, ele consegue ver o interior de uma célula. Telescópio, que ele consegue ver astros que estão a centenas de milhares de quilômetros de nós, mas não consegue enxergar quem está ao seu lado. Isso é muito grave para nós. Por quê? Porque nós invertemos todos aqueles valores que deveriam nortear a nossa vida. Não podemos agir assim, não podemos nos contentar em sermos assim. Precisamos enxergar aquilo que Deus fez para que víssemos, enxergássemos. A Bíblia chama a nossa atenção e ela tem que nos deixar de alguma forma apavorados, porque senão a gente se acomoda. Ela fala que um dos quadros do Apocalipse, do fim dos tempos, a Bíblia diz que no juízo, nosso Senhor e Salvador Jesus vai dizer para muitas pessoas, afastem-se de mim para o fogo eterno. Aí alguns vão questionar, por quê? Aí ele vai responder, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, porque eu tive sede e vocês não me deram de beber, porque eu era estrangeiro e vocês não me vestiram, porque eu estava nu, estrangeiro, vocês não me acolheram, estava nu, vocês não foram me vestiram, estava preso, não foram me visitar. Vocês não fizeram. Aí vão questionar, Senhor, quando foi que nós tivemos estrangeiro? Quando foi que nós tivemos nu? Quando foi que o Senhor estava na prisão e nós não fomos te visitar? Quando foi? Eu não vi. Ele vai dizer, todas as vezes que vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. Porque se fosse o próprio Jesus, irmãos, encarnado, todos nós nos apressaremos para fazer. O problema é que a gente não está entendendo que o Senhor está falando, que Ele se manifesta a nós por meio dessas pessoas que passam todo dia por nós, que nós viramos o rosto, que nós fazemos de conta que são pessoas invisíveis. E o Senhor está dizendo, vocês não são dignos, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber, eu era estrangeiro, vocês não me receberam, eu estava enfermo, estava na prisão, vocês não foram me visitar. Vocês não me viram, e eu estava o tempo todo diante de vocês. Cegueira humana, cegueira espiritual. Saulo de Tarso estava cego espiritualmente. Cego, ele perseguia crentes. Ele respirava
o prazer de perseguir, apanhar e maltratar os cristãos. Até o momento em que o Senhor o encontra, o Senhor o derruba do seu orgulho, e o Senhor, o texto diz, derruba as escamas dos seus olhos. Ele pensava que enxergava tudo com muita nitidez, que fazendo o que fazia, que era muita crueldade, estava agradando a Deus. Ele estava cego, até o momento em que o Senhor entra em cena e derruba as escamas dos seus olhos. Quando o Senhor derruba as escamas dos seus olhos, aqueles que outrora ele odiava, ele passa a amar. Aqueles que ele tinha repugnância, detestava, dava um chega para lá, agora ele abre os braços e diz: se aproximem, vocês são os meus irmãos. E os irmãos não queriam acreditar naquilo não. Será que não é uma tramóia dele? Será que ele não está montando um arapuca a mais para nos pegar? Esse camarada não é de confiança. Olha o histórico dele, tudo que ele fez. Mas ele havia sido transformado pelo Senhor. E quando o Senhor transforma o nosso olhar, a nossa visão, derruba as escamas dos nossos olhos, nós temos totais condições de irmos para qualquer recomeço. Aqueles que nós repelimos, afastamos, aqueles que nós excomungamos, praguejamos, demos um chega para lá. Se o Senhor transformar o nosso coração, nós temos plena condição de dizer: nós temos capacidade de recomeçar, nós temos capacidade de escrever uma nova história na presença do Senhor. Tem um hino que a gente canta, uma canção que diz assim: Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor. Uma oração que eu e você deveríamos fazer todo dia: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja tudo aquilo que o Senhor quer me mostrar. Senhor, abra os meus olhos para que eu veja Balsas, por exemplo, com a perspectiva que o Senhor quer nos mostrar. Muitas vezes eu e minha esposa andamos pela cidade, muitas vezes eu ando pela cidade. A cidade é a nossa paróquia, que é o nosso lugar, toda ela. Todos os lugares de Balsas que você pensar, a gente se esforça para passar e conhecer, para enxergar as coisas pela perspectiva de Deus. Senhor, o que Tu queres nos mostrar? Quem é que o Senhor quer que a gente enxergue aqui nessa cidade? Cura, meu Deus, minha miopia espiritual, bota as lentes do céu. Eu quero levantar os olhos e ver os campos que estão brancos para a colheita, mas eu quero ver pela perspectiva do Senhor. Porque se a gente não fizer assim, a gente só vai olhar para Balsas como um lugar de ganhar dinheiro. A gente só vai olhar para Balsas como um lugar de construir a vida e garantir seu lugar ao sol. Mas se nós não formos curados espiritualmente pelo Senhor, a gente nunca vai conseguir ver as coisas pela perspectiva de Deus. Porque se o Senhor mudar a tua visão e a minha visão, toda vez que formos num simples posto de gasolina, nunca mais você olha para o frentista do mesmo jeito. Você vai olhar e vai saber que por trás daquele uniforme tem uma vida, tem uma alma que interessa ao Senhor. Você vai ver que no balcão, no caixa do mercado, tem uma alma, aquela pessoa que está te atendendo ali, que tem fome e sede de Jesus Cristo. No consultório onde você vai, do grande ao pequeno, de alto a baixo, todos precisam do amor de Jesus Cristo. Bartimeu era cego, mas ele não era surdo. Ele percebeu a bendita presença de Jesus. Jesus se aproximou, os seus sensores, a sua audição captou aquilo, ele conseguiu discernir, algo diferente estava acontecendo, ele discerniu. Bartimeu era cego, mas ele não era surdo. 7 vezes, o Apocalipse, nas 7 igrejas da Ásia, usa uma fórmula dizendo assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aí ele escreve 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, que representavam em simbolismo todas as igrejas de toda a face da terra de todos os tempos. E é interessante que ele usa essa fórmula, em todas elas, a todas as igrejas, em todas as cartas, ele usa essa mesma expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça, ouça o que o Senhor está falando para você. Não é só escutar, porque senão entra por aqui e sai por aqui, mas é ouvir. Ouvir significa escutar, mas entender o que está sendo dito, e estocar toda aquela verdade no coração. Como eu sempre tenho batido na tecla para os irmãos, a palavra de Jesus em Mateus: todo aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica, é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando você vem para um culto como esse, qualquer oportunidade espiritual de ler, de aprender, de ouvir a palavra do Senhor, você tem que se comportar, tem que agir como um estivador. Sabe o que o estivador faz? Ele recebe aquela mercadoria, ele vai estocando, ele vai armazenando, ele vai catalogando, ele guarda, ele direciona. A tua obrigação é essa:
Teve um labor em cima dessa palavra para que ela fosse preparada. Você tem que receber. Você não pode deixar isso aqui passar de qualquer maneira. Você tem a obrigação de pegar, anotar, voltar depois na semana, vai estar lá a mensagem recortada no canal do YouTube da igreja, ouvir essa palavra, meditar nessa palavra, aprofundar na leitura, na compreensão, porque você é o estivador da tua alma, você é o mordomo, você é responsável por botar a casa em ordem, por cuidar do seu coração. Você não pode ser alguém surdo, você tem que ter a capacidade de ouvir, mas não pode ser uma audição qualquer, mas tem que ser aquele que ouve, o homem prudente, que ouve a palavra de Deus e a bota em prática. Senão você pode ser um piolho de igreja, pode passar 15 anos frequentando a igreja, mas no dia que tiver a primeira tempestade, vai desmoronar. Por quê? Porque você não cuidou de estocar a palavra de Deus e de transformá-la em uma base prática. Se você quer construir uma casa, aí você vai lá na loja de material de construção, você vai comprar seixo, você vai comprar brita, vai comprar areia, vai comprar cimento, vai comprar ferro. Mas se você só comprar e deixar de qualquer jeito, não vai adiantar, você não vai ter a casa nunca. Você tem que começar a transformar aquilo ali em algo que é uma edificação. Você precisa lutar pela edificação da tua alma, transformar essas verdades intelectuais em verdades práticas, transformar essa doutrina em uma prática para a tua vida. Pega isso aqui e bota em prática na tua vida. A gente se encanta com os contos de fada, a abracadabra, sim, salabim, pega a varinha de condão e plim, acontece a mágica. Você sabe o que é que a Bíblia faz? Não é mágica, é milagre. Pegue a palavra e haja como se ela fosse uma varinha de condão, plim, aplica onde você quiser, e você vai ver o milagre do Senhor acontecer. Leia a palavra, entenda a palavra e aplique a palavra no teu casamento. Você vai ver a bênção de Deus que vai acontecer na tua família. Aplique os princípios bíblicos na tua vida profissional, na tua vida interpessoal, na relação que você tem com as outras pessoas, em quaisquer que sejam as dimensões da tua vida. Faça o teste, ouça a palavra do Senhor, mas não apenas escute, ouça, compreenda o que ela está sendo dita para você, o que ela está dizendo para você. Tenha o prazer de pegar a Bíblia, como quem pega uma espiga de milho e vá debulhando aquela espiga de milho, vá saboreando. A gente usava muito uma palavra, uma expressão, que era ruminar. O animal, você vê o boi, o cavalo, ele pega aquele capim e fica mastigando, parece que está comendo um babalu do animal, né? Mastiga, aquilo é ruminar. Ele vai mastigando, ele vai sorvendo. Eu e você temos que fazer isso aqui. Nós temos a obrigação de pegar a palavra do Senhor e debulhando a palavra, saboreando a palavra, camada por camada, como quem está abrindo uma tangerina, aí você vai tirando gomo por gomo e vai saboreando. Saboreia a palavra do Senhor. Não leia a palavra de qualquer maneira, como um leitor desatento. Escute aquilo que o Senhor está falando para você. Quando você tem uma Bíblia aberta diante de si, a boca do próprio Deus está falando para você, está falando ao teu coração. Precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvirmos aquilo que o Senhor está falando a todos nós. Bartimeu era cego, mas Bartimeu não era mudo. Ele clamou: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era cego, mas ele não era mudo. Uma limitação não vai neutralizar as outras áreas da nossa vida. Às vezes eu estou com uma impossibilidade, eu tenho outras formas de correr e me aproximar do Senhor. Ele clamou ao Senhor, ele clamou a Jesus Cristo, o único que poderia de fato e definitivamente socorrê-lo e transformar a sua vida. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Encorajamento para você: vá em direção a Jesus Cristo, clame por Ele, clame a Jesus Cristo, vença as barreiras, livre-se de todas as amarras que estão diante de você. Às vezes nós temos pessoas na nossa vida, que são pessoas queridas, mas que são verdadeiros estorvos, são barreiras, pedras de tropeço, cipoais, que nos prendem, que nos amarram, um pântano, no qual a gente fica paralisado. Por quê? Porque elas não nos deixam ter prazer de buscar a Deus. Você deveria fugir dessas pessoas, pessoas que não te aproximam de Deus, pessoas que, assim como o Superman, são uma criptonita, que chega perto de você e te enfraquecem espiritualmente, tiram o teu prazer pelas coisas espirituais. Aproxime-se de quem pode te aproximar de Deus,
de quem também vai te encorajar a buscar o Senhor. E você pode chegar no ponto de dizer assim: eu não tenho ninguém, ninguém vai me ajudar. Clame a Jesus Cristo. Nós, irmãos, podemos constituir uma linda família, como a maioria de nós aqui tem, mas você tem que saber que a relação com Deus chega num ponto que ela é pessoal. Eu, você e Deus. É assim como o nosso embarque para a eternidade. A gente, ao longo da vida, tem muitas pessoas conosco na jornada, mas a coisa vai afunilando. Aí chega o momento de cada um de nós embarcar rumo à eternidade. Cada um de nós vai dar contas de si mesmo a Deus. E a tua vida espiritual, você precisa cuidar da sua vida espiritual. Me lembro que no começo do casamento com a Milka, ela tem uma boa base espiritual, graças a Deus. E muito atarefado sempre, muita correria, começo de ministério, aquela loucura. E para terminar de complicar tudo, comecei a fazer o curso de Direito em Belém. Então, assim, não sobrava tempo para nada. E ela gostava que a gente orasse juntos. E sempre ficava assim para o fim do dia. Quantas vezes eu dizia: espera só um pouquinho. Aí eu pensava que tinha passado 15 minutos, tinha passado umas 2, 3 horas. Às vezes dava meia-noite, eu não tinha conseguido terminar. Aí você acha que ela ia dormir emburrada? Não, ela dobrava o joelhinho dela, orava. E quase sempre, quando ela conseguia, quando eu chegava para me deitar, ela dizia assim: vamos orar de novo agora. Então, quer dizer, se esse homem não está me ajudando espiritualmente a desenvolver, eu não posso travar minha vida espiritual. Mas sempre com sabedoria. Então o marido chegava, não tinha joguinho de cena, não tinha pirraça, não tinha melindre. Vamos orar de novo, oração não quer demais. Mas você muitas vezes pode ter uma situação de dizer assim: meu marido não quer vir para a igreja. Ele te impede de vir para a igreja? Não, venha para a igreja, venha para a igreja. Meu marido não quer ler a Bíblia. A senhora sabe ler? Consegue ler? Pode ler, leia a sua Bíblia. Não escore sua vida espiritual na vida de ninguém. Ore pela santificação do teu marido, ore pela santificação da tua esposa, espere o agir do Senhor. Clame a Jesus Cristo. O cego Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Clame a Jesus, vença as barreiras. Livre-se das amarras que te impedem de clamar a Jesus. Ele fala algo interessante, ele diz: Jesus, filho de Davi. Só que ele está num contexto romano, ele podia entrar em apuros, ele podia no mínimo ser açoitado e espancado, porque os romanos ficavam o tempo inteiro com aquele medo, pavor. Será que isso aqui é uma insubordinação? Será que ele está esperando que um outro governo se estabeleça? Ele usa um título messiânico: Jesus, filho de Davi. Jesus, Messias, filho de Davi. Mas ele não está nem aí. Ele quer adorar, ele quer servir, ele quer bendizer ao seu Deus. Não se iniba diante de nenhuma situação. Às vezes você está num ambiente completamente hostil, que as pessoas podem zombar, tripudiar, fazer chacota de você por causa da tua fé. Não abaixe a cabeça. Fique firme, tenha pulso e peito para defender tua fé em Jesus Cristo. Não te envergonhe de chegar num restaurante, seja ele qual for, de ponta de estrada ao mais sofisticado da sua cidade, fechar os olhos e fazer uma oração de gratidão a Deus. Eu já conheci pessoas que uma maçã que ia botar na boca, fazia uma oração agradecendo a Deus. Sejam agradecidos, é o que diz a palavra do Senhor. Não se intimide diante dos ambientes mais hostis. Tenha prazer, dignidade de proclamar a tua fé, de reconhecer a Jesus em todos os teus caminhos. Aquele homem clamou: Jesus Cristo, filho de Davi. Por mais que ele tivesse um risco real de entrar em apuros, pelo que ele estava falando, teve problema, ele foi e falou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Essa fala dele tem também um outro ponto muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Um cego, imagine, um cego, era de nascença, não sabemos, o texto não fala, mas ele era um cego. Então ele tinha limitações naturais, e era um mendigo, quer dizer, nem família praticamente tinha, estava abandonado. Mas ele tem condições de falar com perfeição e exatidão, algo que descreve Jesus. Jesus, filho de Davi. Eu não sei em que momento, o texto não fala, eu só posso especular. Em que momento alguém se aproximou dele e falou sobre Jesus? Imagine, alguém em algum momento chegou e falou para ele sobre Jesus. Não posso garantir que foi um discipulado longo, que durou 1 ano, pode ter sido
alguém que passou, deu uma moedinha, alguma migalha, e disse assim: olha, você precisa orar e ouvir falar sobre Deus e sobre Jesus, o Filho de Deus, que tem profecia sobre eles. Não importa. A palavra foi falada. Alguém apontou Jesus para aquele homem, e mesmo ele sendo cego, não podendo perceber um monte de coisa que estava diante de si, ainda assim, ele reteve aquilo no coração. O que significa isso? Nunca se desanime de pregar a palavra de Deus, de dar testemunho, de compartilhar o Evangelho. Não é a nossa missão convencer ninguém. Quem trabalha no coração do homem é o Espírito Santo de Deus, por meio da palavra de Deus. A Bíblia diz que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que nos ilumina a mente para entendermos a palavra, mas não deixe de lançar sementes espirituais. Nunca, nunca deixe de pregar a palavra de Deus. Compartilhe a palavra, dê o seu testemunho, dê uma Bíblia de presente, leve alguém para assistir um culto, porque o tempo de Deus é o tempo que muitas vezes é diferente do nosso. Às vezes uma semente que você pensa que foi perdida, estéril, que caiu em cima da rocha, cai em terra fértil. E no tempo de Deus, ela pode frutificar. Quem diria que aquela palavra que aquele cego em algum momento tinha ouvido, serviria como base, uma catapulta para lançá-lo no colo de Jesus Cristo. Ele foi catapultado, ele foi jogado para o colo de Jesus Cristo. Ele só tinha um pouquinho, talvez, de conhecimento de quem era Jesus, o Messias, o enviado, mas aquilo foi suficiente. Na hora certa, ele pegou aquele gancho, ele se agarrou naquele gancho, e ele pôde dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. Lance sementes do Evangelho. No tempo de Deus a semente vai germinar, no tempo de Deus a semente vai brotar, e ela vai crescer e frutificar para a honra e glória do Senhor. O texto fala também que aquele homem, lançando a sua capa, versículo 50, atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava. Imagine um mendigo, o que ele tinha de patrimônio? Nada. Praticamente, provavelmente o que ele tinha era aquela capa. Mas quando ele estava ali diante de Jesus, recebendo um convite de Jesus, nem aquilo foi empecilho. Então ele poderia ficar todo agoniado: não, só tem isso aqui, eu não posso perder essa capa. Pastor, mas para que vai querer uma capa se a região que ele vivia era quente igual Balsas? Você está enganado. Ali era uma região desértica, e se você não sabe, pesquise depois. No deserto tem época que até neva, esfria muito, fica gelado. Então imagine, aquele mendigo talvez só tinha aquela capa, mas nem aquilo o prendeu. Às vezes nós estamos muito presos, irmãos. Nós queremos nos aproximar de Jesus, mas temos medo de o que vão pensar de mim, que agora eu virei um doido, um louco, que vai virar crente. Será que o pastor quer roubar minhas coisas? O pastor ladrão, a igreja ladra, quer roubar. 1000 coisas podem vir na sua cabeça. Eu não posso abrir mão do meu vício, eu não posso abrir mão da minha bebidinha, eu não posso abrir mão de ser um homem mulherengo, de ser uma mulher assim, assado. Você está entendendo? Nós temos prisões que estão nos impedindo de vermos o milagre do Senhor acontecer na nossa vida. Aquele homem só tinha uma capa, e o texto diz que ele, atirando a capa para o lado, tem outro texto que fala assim, lançando a capa fora, ele correu para Jesus. Uma vez ouvi uma palavra do pastor Estevão, falando que, Estevão Fernandes, PIB de João Pessoa, uma vez passou mal de madrugada em João Pessoa, aí foi para o pronto atendimento do seu convênio médico, e aí viu um camarada que era um andarilho, um mendigo famoso da cidade, e aquele mendigo estava à noite, de madrugada, dormindo debaixo de uma marquise, com um carrinho, que era o bem que ele possuía, um carrinho daquele supermercado, Gedeon, aqueles carrinhos que o pessoal espalha na cidade toda, o carrinho do supermercado. Aí o mendigo estava dormindo em João Pessoa, o pastor ia para o hospital, viu, de madrugada, o mendigo dormindo, agarrado no carrinho do supermercado. O cara só tinha aquilo na vida, e nem para dormir tem paz, porque tem que dormir segurando no carrinho, porque alguém pode levar o seu único bem. Então só tem aquilo, coitado, só tem aquilo. Aquele homem só tinha uma capa, mas aquilo não foi um empecilho, deixou de lado. Eu vou para os braços de Jesus. Não há absolutamente nada que você tenha que se compare a Jesus Cristo. Nada, 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 nada. Jesus é incomparável. Jesus é incomparável.
Nós tivemos uma boa parceria com a Cristolândia, do Distrito Federal de Goiás, e o missionário Eduardo, que é o atual coordenador, em Brasília, ele me falou sobre um projeto que eles têm de busca ativa. O que é a busca ativa? A Cristolândia aluga um ônibus, aluga uma van e vai pela rua de madrugada. E nas ruas de madrugada vai encontrar muito dependente químico, pessoas em situação de rua, de mendicância e tal. E todas elas eram abordadas e dizia assim: meu amigo, minha amiga, você quer começar uma nova vida na presença de Jesus? Mas tem uma condição, você tem que deixar tudo, toda quinquilharia que você tem, toda bugiganga que você vai ter que deixar aí. Você vai ter que ir só com a sua roupa do corpo. A maioria aceitava, deixava tudo aquilo que tinha lá, toda aquela bagulheira que tinha lá, deixava para trás. Faziam essa busca ativa e as pessoas... Irmãos, coisa mais linda do mundo, você chegar depois na Cristolândia e você perceber aqueles homens e mulheres que foram rejeitados por todos, tendo um recomeço na presença do Senhor. Mas eles foram desprendidos, eles tiveram coragem de abrir mão daquilo que possuíam para receberem algo incomparavelmente melhor na presença do Senhor. Nós, por muito tempo, cantamos, até hoje a gente canta de vez em quando, um hino, poema, poesia do nosso cantor cristão. Ó, quão cego eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Ó, quão cego eu andei. Quanto que nós andamos cegos, irmãos? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu, e eu agora me alegro em sua luz. Jesus tem poder para curar glaucoma espiritual, catarata espiritual, miopia, astigmatismo espiritual. Jesus tem poder para transformar a tua vida. Jesus perguntou para aquele homem: o que é que você quer, filho, que eu te faça? Ele falou: que eu volte a ver. Os anseios mais profundos do seu coração, todos eles podem ser respondidos e saciados em Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor te chama nessa noite. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra santa, poderosa.